abençoados com todas as bênçãos, graça e paz, da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Graça é o amor de Deus nas nossas vidas e paz, aquela paz que fomos justificados em Cristo, estamos em paz com Deus. Então, nessa manhã eu desejo a você graça e paz da parte de Cristo mesmo. Um ótimo dia para você, sempre conduzido em triunfo, diz o Evangelho. Passe que passe, venha o que venha, você sempre será conduzido em triunfo. Porque o Evangelho diz que todas as coisas, não são algumas, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu recebo que você seja um desses que amam o Senhor, tá bom? Estamos aqui para fazer a palavra correr e ser glorificada. Esse é o nosso trabalho aqui, essa é a nossa função, fazer com que a palavra corra e seja glorificada. E veja bem, abençoados, quando falamos palavra, estamos aqui falando do Evangelho da Graça, o Evangelho da incircuncisão, os mistérios que foram revelados ao apóstolo Paulo. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 7, o apóstolo Paulo fala de dois evangelhos, o da circuncisão, que foi antes da cruz, e também fala da incircuncisão, que é o evangelho depois da cruz. Nós estamos depois da cruz, tranquilo, fácil de entender, que o nosso evangelho é o da incircuncisão. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, não é isso? O meu nome, para você que não me conhece, me chamo Neilton Cardoso, irmão em Cristo, não é isso? Já me perguntaram, você é pastor? Não, meu, não, nosso pastor é Cristo, não é isso? O único pastor da igreja. Aquele que morreu, ressuscitou em favor da igreja e ele é o pastor, né? Nós apenas sou um irmão igualzinho a você, tá bom? Só apenas foi-me dada a oportunidade de estar aqui falando a respeito do nosso Pai. Não é do meu Pai, é do nosso Pai, não é isso? Muito obrigado pela sua participação. Já tenho visto aí bastante abençoados aqui ao vivo. Muito obrigado, abençoado, pela sua participação. E gostaria de pedir a você que deixe aí, né, o seu comentário. Comente aí sobre a mensagem, de onde você está falando, se essa palavra está te fazendo bem. E também gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem, essa mensagem que você vai ouvir. Se está te fazendo bem, a sua mente, a sua vida, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, para que eles também sejam alcançados e também sejam libertos aqui na mente. Porque a palavra do nosso Pai hoje, ela só nos liberta da mente. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez, já nos libertou, somos livres, mas por falta de informação, muitos dos nossos irmãos ainda vivem acorrentados na religião, assim como nós vivíamos um tempo atrás. Mais tarde, daqui mais ou menos 1 hora, vamos estar postando essa mensagem lá no nosso canal do YouTube. Assim que terminarmos aqui, né, por volta das 11 horas, se inscreva no nosso canal lá do YouTube. Gostaria de pedir a você, vamos deixar aqui o link aqui nos comentários, o nosso novo canal, porque antes nós estávamos aí em um canal, mas precisamos parar, Deus mesmo, Deus que faz todas as coisas, e estamos no novo canal. Se por acaso você estava inscrito naquele canal, receba que esteja, se inscreva também nesse novo canal, para que a palavra corra e seja glorificada. O tema de hoje é uma pergunta, vamos falar sobre uma pergunta. Olha, e que pergunta, isso é uma boa pergunta. Quem enganou Eva? Olha, isso que é uma pergunta, não é isso? E primeiro eu gostaria aqui também de agradecer aos correios que nós temos recebido. Graças a Deus temos recebido bastante correios, abençoados, nos falando das mensagens, falando com alegria, né, por essa palavra, abençoados falando que estão felizes, porque essa palavra, não o abençoado Orlando, não o abençoado Avanilda, não o abençoado Dino, não o abençoado Paulo Pires, não abençoado. É a palavra do nosso Pai, a mensagem do nosso Pai que sai da nossa boca, que está fazendo os abençoados aí felizes. E isso me deixa muito feliz, muito contente de ser um participador. Então, vamos aqui tratar aqui desse assunto. Quem enganou Eva? Porque Eva foi enganada. Olha, Eva, não se engane. Não se engane você, Eva foi enganada. Uma revelação feita aí pelo apóstolo Paulo, que
A religião não sabe. A religião não sabe disso. Eu passei lá 30 e poucos anos na religião e não sabia dessa história, não sabia dessa verdade. Mas o apóstolo Paulo é o único que responde a essa pergunta. Quem enganou Eva? Somente o Evangelho. Vamos ler aqui aonde que ele fala isso? Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, é isso? No capítulo 2, no verso 13. Vamos ler aqui todos juntos aqui. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Você que já está aí ao vivo, nos acompanhando, compartilhe a mensagem. Muito obrigado, tá bom? É 1 Timóteo 2,13 que diz assim. Por quê? Olha o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo na sua primeira carta. Porque primeiro, preste bem atenção, primeiro foi formado quem? Adão. Primeiro foi formado Adão. Depois então, veio Eva. Foi formado Eva. E no verso 14, o apóstolo Paulo faz aqui uma revelação bombástica. Ele diz, e Adão, o primeiro a ser criado, não foi enganado. Não, Adão não foi enganado. Mas a mulher, quem é a mulher? Eva. Mas a mulher, sendo enganada, olha o que diz o apóstolo Paulo, diz que Eva foi enganada, caiu em transgressão. Então, veja bem, diz aqui o apóstolo Paulo, porque primeiro foi formado Adão. Se você ler lá no livro do Gênesis, não é isso? Escrito por Moisés, no capítulo 2, mas exatamente no versículo 7, Moisés escreve sobre a criação de Adão. Diz que Deus formou lá um boneco lá do pó da terra e no seu nariz soprou o fôlego da vida. Então Adão teve vida, passou a ser um ser vivente. E no verso 22, também de Gênesis capítulo 2, Moisés também explica a criação de Eva. Diz que Deus colocou um sono profundo em Adão e das suas costelas tirou Eva. Só que, abençoados, tem um detalhe que nos chama a atenção, que o Evangelho chamou a minha atenção, eu gostaria de compartilhar com os abençoados, é que entre a criação de Adão, Deus ter criado Adão, e depois, um tempo depois, ter criado Eva, Deus, o próprio Deus, nesse intervalo, Deus deu uma ordem a Adão. Depois que ele criou Adão e antes de criar Eva. Eva não estava presente quando Deus deu a ordem a Adão. Você pode mexer aonde você quiser, pode fazer o que você quiser, mas menos ali. Ali você não pode mexer, porque o dia que você mexer ali, certamente você morrerá. Essa ordem foi dada a Adão antes da criação de Eva. É bom que você se apegue a esse detalhe. E no verso 14, então, diz que Adão não foi enganado. Olha que tremendo, Adão não foi enganado. Foi a ele que Deus deu a ordem, né? Isso nós falamos aqui, foi a ele que Deus deu a ordem. Mas a mulher, olha que aqui o apóstolo Paulo, ele já muda o discurso. Ele já mudou o discurso, ele escreve, mas a mulher, sendo enganada, parece que ela confiou em alguém, não é isso? Porque para você ser enganado, você confia em alguém, aí alguém, sabe, né? Te engana. Por quê? Porque primeiro você confiou em alguém. Porque se você não confiar em alguém, esse alguém não vai te enganar. De maneira nenhuma, não é isso? E diz, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, desobedeceu a ordem que foi dada por Deus a Adão. Então, se apegue bem a isso aqui, ó. Eva não enganou ninguém. Está escrito aqui, Paulo diz, Eva não foi enganada. Ela foi enganada, ela não enganou. Uma diferença muito grande nisso aí. Preste bem atenção. Eu declaro os olhos do seu entendimento iluminados para você entender o que diz aqui o apóstolo Paulo, que diz o Evangelho da Graça a respeito desse assunto. Isso é muito importante, porque por vários anos, mais de 2000 anos aí, a mulher vem sendo culpada por alguma coisa que o Evangelho diz que ela foi enganada. Ela foi enganada, abençoado. Então, a pergunta é essa. A pergunta que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, quem enganou Eva? Quem foi que enganou Eva? Pois o Evangelho diz aqui bem claro, está bem claro aqui, não é isso? Eva foi enganada. Nós lemos aqui 1 Timóteo 2,14, que diz que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada,
caiu em transgressão. Veja que a religião, ela não explica esse verso aqui, ela não sabe explicar como é que aconteceu que de Eva ser enganada, por quem foi que enganou Eva, o que levou a Eva a ser enganada, a situação, a religião não explica nada. E veja que nós já ouvimos, pelo menos eu, já ouvi várias explicações, já ouvi várias justificativas de possíveis maneiras da mulher ter sido enganada. Esse é um assunto muito comum em escolas dominical. Se você já frequentou escola dominical, assim como eu, até uma certa vez eu cheguei a ser professor de escola dominical, né? E é um assunto muito, muito falado, Eva, Adão, né? Essa situação toda. Mas as explicações dadas pela religião são explicações, já ouvi de muitas, muitas maneiras. Por que, abençoados? Por que nós falamos, veja bem, possíveis? Porque eu já ouvi várias explicações, possíveis maneiras de Eva ter sido enganada. Por que nós falamos aqui possíveis? Porque, abençoados, nenhuma das explicações que foram trazidas pela religião, foram dadas pela religião, nenhuma delas, 100%, posso te garantir aqui que 100%, não tem o respaldo do Evangelho da Graça. Não está de acordo aqui com o Evangelho da Graça. Está diferente do que o apóstolo Paulo escreveu, a explicação do Paulo. Olha só aqui, Gálatas. Por que nós falamos assim? Gálatas capítulo 1, no verso 9, ele diz assim, ó, assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, se alguém, olha só, não importa quem seja, alguém vos anunciar outro evangelho, se trouxer uma outra explicação sobre qualquer assunto, outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. E no verso 6 e no verso 7, ele chega a fazer essa comparação com o anjo, mesmo que venha um anjo do céu e traga uma explicação sobre a desobediência, sobre Eva, sobre Adão, sobre o jardim, diferente do que ele falou, é mentira. É anátema, é maldição. Já ouvimos aqui várias explicações